Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Momento histórico para o mercado. Momento que tende a marcar fundos. Eu quero te mostrar de forma extremamente objetiva, com base sólida em dados, exatamente o ponto em que nós estamos neste momento. Ponto que antecipou acelerações no mercado, independente de bull market ou bear market. Pode parecer loucura, mas eu vou te mostrar tudo nesse vídeo. Então fica até o final, pois eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. É claro que antes, mais uma vez, eu vou pedir para você, deixe nos comentários os ativos que você quer que eu analise nos próximos dias. Eu vou separar todos os últimos pedidos com os novos pedidos e ao longo desses próximos dias faremos várias avaliações. Hoje, em especial, eu vou focar neste estudo porque ele vai de encontro com o movimento em potencial das altcoins. E você vai entender por que entender e compreender o que eu quero te apresentar hoje será extremamente importante. Mas não esquece de fazer o seu pedido nos comentários. Pois bem, o que está acontecendo no macro? Nada de novo. Não tivemos nenhuma alteração no macro. O macro segue bullish, a estrutura macro se mantém. Eu apresentei ao longo desses últimos dias, dessas últimas semanas, tudo acerca do macro e também acerca do que temos que ter atenção para um bear market. Calma, não estamos em bear market e eu entendo que o movimento atual não nos colocará em bear market. Como maior probabilidade é a manutenção da tendência de alta. Correção mensal não é inversão de tendência. Eu detalhei isso tudo nestes últimos vídeos e se você ainda não assistiu, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo, aperte o like e maratone os vídeos destas duas últimas semanas. Fará grande diferença para que você possa entender todas as bases que nós estamos utilizando. Se o macro se mantém bullish, o micro se mantém bearish, ou seja, em baixa. A gente segue em uma tendência de baixa e se mantém em uma estrutura que tende a romper para cima, mas que precisa nos levar a rompimentos. Precisamos vencer os desafios que temos acima. Caso isso não aconteça, temos sim uma armadilha do apocalipse, do Armagedon, logo abaixo. Algo que eu também detalhei nesses últimos vídeos. O ponto de fraqueza para o curto prazo, embora possa abrir oportunidades, coloca o mercado cada vez mais em medo. Luan, você vai falar de medo novamente? Sim, eu falarei de medo, mas de uma forma muito mais profunda e apresentando dados muito mais profundos e detalhados. Ontem, com mais um dia de queda, nós vimos o mercado alcançar um nível do medo e ganância que não era visto em muito tempo. Este é o ponto mais baixo desde o fundo do movimento do tarifaço de Trump. Bitcoin corrigiu agressivamente, SP500 e Nasdaq corrigiram agressivamente. O índice de medo e ganância entre março e abril foi os mínimos que foram vistos em muitos anos. E agora a gente volta a se aproximar deste ponto. No entanto, a gente se mantém acima dos 100 mil dólares. Mas qual é a importância de um índice de medo e ganância tão baixo? Mais baixo do que 20? 15, que é o ponto que nós atingimos ontem. Por que isso é tão relevante e importante? Eu vou te mostrar um estudo que marca o momento de mercado quando vimos o índice de medo e ganância
abaixo de 20. O que aconteceu em bull markets e em bear markets? O que vimos em relação ao Bitcoin e, obviamente, ao mercado como um todo, quando este tipo de evento aconteceu? Mais uma vez, eu quero deixar claro, seguimos em um movimento macro bullish e para que a gente entre em um bear market, desculpa, não vou gaguejar, parece uma lhama ou uma cabra, um bear market, temos que ter um pivô de baixa no gráfico mensal. Estamos longe deste movimento e ele leva algum tempo. Com todos os indicadores que eu fiz questão de mostrar na semana passada, nós temos confluência com a continuidade da alta. Mas, para que eu não coloque qualquer tipo de viés, eu vou te trazer apenas os dados do que aconteceu ao longo dos últimos anos, bull market e bear market, quando vimos o índice de medo e ganância romper a faixa de 20 e alcançar 15, 12, 10. Sem mais delongas, eu vou te mostrar agora. Aqui nós temos o gráfico diário do Bitcoin e na faixa inferior nós temos justamente o índice de medo e ganância, que espelha o histórico deste indicador. Nós temos estes pontos mais avermelhados que marcam índice de medo e ganância abaixo de 20. Lembrando que ontem nós atingimos a faixa de 15. O que aconteceu nos momentos em que vimos este nível crítico? Como eu falei, nós tivemos este mesmo movimento em meados de abril, atingimos 16 e também vimos, deixa eu aumentar isso daqui e diminuir aqui, vimos isto também em final de fevereiro, em que a gente atingiu 9. Veja que atingimos um fundo, outro fundo. Se eu considerar apenas o último fundo, na verdade o primeiro fundo, que foi o primeiro ponto em que o medo extremo atingiu faixas grotescamente críticas e baixas, vimos uma alta posterior de 60%. Quando que isto aconteceu anteriormente? Foi lá no carry trade japonês, tivemos uma queda livre e vimos uma alta de 119%. Maravilha! Movimento de alta. Lembrando que este ponto foi atingido também ontem. Seguimos. Vimos este mesmo movimento nos fundos do mercado, quando o mercado de fato atingiu um ponto extremamente crítico e trouxe 100%. O fundo do bear market, o fundo do último bear market, nós vimos justamente uma aceleração depois que atingimos essa faixa sub-20 do índice de medo e ganância, subimos 100%. Até aí, maravilha! Iniciamos o bull market, estamos subindo, tudo é lindo, não é verdade? É verdade. Mas o que acontece em um bear market? Porque esse indicador ele tem que fazer algum sentido em bear market. Se muitos estão cantando bear market, em um bear market, o que de fato aconteceu quando vimos estes pontos críticos? Está aqui. Você pode verificar. Temos faixas de correção, que ainda era o nosso bull market, atingimos pontos, ponto, até a faixa superior de ganância extrema, 84%, tivemos correções novamente, atingimos essas áreas, 73%, e iniciamos queda. Oh meu Deus do céu, atingimos ponto, 46%, atingimos ponto, 26%, atingimos ponto, 43%. Ou seja,
O mercado foi capaz de, mesmo em uma tendência de baixa, ele foi capaz de apresentar recuperações. Ah, recuperou para cair. Mas recuperou. E olha só as médias. 43, 26, 46. Estou ignorando os 73 e 84 de uma tendência de alta. Estou falando que estamos em bear market, mais uma vez? Não. Estou lhe apresentando um dado objetivo. Mesmo em um bear market, quando atingimos o índice de medo e ganância sub 20, na verdade até muitas vezes 15, 16, 13, nós vimos a marcação de fundos nestes últimos movimentos de bear market, do último bear market. Então nós tivemos altas, perfeito? Seguindo, vamos voltar e a gente vai ver mais informações. Tivemos crash, estrutura paralisante, crash do bear market, 170% de alta. Tivemos queda, mesmo em quedas vimos altas de, isso puxando dos eventos em que o índice de medo e ganância foi sub 20. Alta de 34%, alta de 36%, alta de 21%, alta de 63%. Até o momento, a menor alta ou recuperação em um bear market foi de 21%. Anota isso. Seguindo, temos mais informações. Índice de medo e ganância, sub 20%, tivemos alta de 300%, alta de 35%, alta de 100%, alta de 46%, alta de 25%. Peraí, o que é isso aqui? Mercado lateralizando, porrada para baixo, índice de medo e ganância, oh meu Deus, ponto extremo. Tivemos uma alta? Tivemos uma alta. Vou considerar esta alta? Para fins de estudo, não vou considerar essa alta de 13%. Eu vou considerar uma queda de 42%. Então é um indicador infalível? Eu estou colocando aqui, não é um indicador infalível. Em um bear market, nós tivemos um movimento de baixa, que foi de 42%. Tivemos 24 eventos em que o índice de medo e ganância foi para sub 20. Dessas 24 oportunidades, desses 24 eventos, 23 trouxeram a aceleração. Isto dá uma taxa de 96% de sucesso em quem comprou nestes cenários, mesmo em um bear market. A menor valorização foi de 21%. E a valorização média, já considerando essa queda de 42%, foi de 59%. E eu estou apenas te trazendo informações de um indicador. Nos últimos dias nós apresentamos a Cruz da Morte, nós apresentamos as bases de preço mensais, nós apresentamos Fibonacci, médias semanais, média de 365 dias, entre outros N indicadores. Este é um estudo objetivo. É um estudo que mostra a probabilidade de vermos fundos e movimentos de alta e que podem trazer a informação mesmo para aqueles que estão considerando bear market. Não é a minha consideração, eu já apresentei aqui diversas vezes o porquê eu enxergo a manutenção do bull market, mas se você ainda assim tem uma visão de bear market, lembre que a menor valorização que nós tivemos ao longo desses últimos anos foi de 21%. Se nós colocarmos aqui 21%, do ponto em que nós atingimos ontem, nós estamos falando 123.500. Isso é uma garantia de que iremos para este ponto?
Esta é uma garantia de que teremos uma aceleração e uma renovação de máximas? Obviamente que não. Não é uma garantia de absolutamente nada. Eu estou apresentando dados objetivos para que você possa avaliar. Em cenários de medo extremo, como os que nós estamos vivendo, eu fico muito mais bullish por conta do estudo de probabilidade. Isso quer dizer que os movimentos que eu faço no meu portfólio são sem risco? Obviamente que não. Não existe nada sem risco no nosso mercado cripto. Lembre-se disso. E é claro, lembre-se, este não é um vídeo indicando compra nem venda, é apenas um vídeo educacional onde eu apresento aquilo que eu estou fazendo, o que eu vou fazer, além de trazer alertas com base no gráfico, com base histórica. Faz sua própria análise e investe com total responsabilidade, pois no final o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Mais uma vez eu peço, se você ainda não está inscrito, se inscreva no canal. Nosso conteúdo é cumulativo e pode te ajudar bastante. E um adendo, se você está buscando mais informações, atualizações, conteúdo ao longo do dia, para complementar aquilo que a gente apresenta aqui no YouTube, confere o segundo link da descrição. É o nosso grupo do Telegram geral. Tem insights, análises e atualizações de fechamento de dia. É gratuito, totalmente gratuito. E você pode participar clicando no segundo link. Vamos acompanhar tudo. Vamos estar prontos para todos os cenários. Lembre-se do que eu falei nos últimos dias. Estar pronto para todos os cenários. Se prepare e aproveite. Eu volto a qualquer momento. E é claro, eu desejo a você uma maravilhosa semana de investimentos com muitos lucros no bolso.